Você já parou para pensar que mais da metade do planeta que respiramos, comemos e até sonhamos está debaixo d'água? Pois é, enquanto a gente se preocupa com florestas, desertos e montanhas, o verdadeiro coração pulsante da vida na Terra está lá, no Oceano Pacífico. Um lugar tão vasto que, se você somasse todas as terras do mundo, ainda caberia dobrado dentro dele. Mas aqui vai uma verdade que vai te surpreender. Esse oceano não é só grande, ele é vivo, caótico, mágico e está gritando por socorro. Do tubarão martelo, que dança em cardumes hipnóticos nas Galápagos, a cobra marinha mais tóxica do mundo escondida numa ilha que poucos sequer sabem que existe, até baleias que viajam 12 mil milhas só para dar à luz onde um dia nasceram. O Pacífico é o palco da vida selvagem mais épica, estranha e emocionante do planeta. E o mais louco, muitos desses segredos ainda estão intocados. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, mais fundo até do que a Fossa das Marianas, para descobrir como funciona esse mundo submerso que sustenta a vida como a conhecemos. Mas, aviso, você não vai sair do mesmo jeito. Porque quando você entende o que há lá embaixo, percebe que proteger o Pacífico não é opção, é sobrevivência. E a jornada começa com um número que vai te deixar de queixo caído. Se o Oceano Pacífico fosse um país, ele seria maior que todos os continentes juntos. Estamos falando de 165 milhões de quilômetros quadrados. Isso é 30% da superfície da Terra toda, só para ele. E não é só a extensão. Ele vai do gelo do Ártico ao frio implacável da Antártida, passando por praias tropicais, vulcões ativos e corais que brilham no escuro. Basicamente, o Pacífico é o planeta dentro do planeta. Sua profundidade? Dá para esconder 9 montes Everestes de ponta cabeça na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido da Terra, a quase 11 mil metros abaixo do nível do mar. Lá embaixo, a pressão é tanta que esmagaria um submarino como uma lata de refrigerante. E mesmo assim, a vida existe lá. Criaturas bizarras que brilham, rastejam e andam no fundo como fantasmas silenciosos. O Pacífico não pergunta se é possível viver. Ele só faz acontecer. Mas por que isso importa para você? Porque toda vez que você respira, deve parte do oxigênio a esse oceano gigante. As correntes do Pacífico regulam o clima do planeta, alimentam bilhões de pessoas e abrigam mais espécies do que qualquer outro lugar, muitas ainda sem nome. E é justamente essa imensidão que torna tudo tão frágil e tão urgente de entender. E se você acha que já viu de tudo, espere só até conhecer o Triângulo de Coral, o verdadeiro jardim do Éden submerso. Imagine um lugar onde cada metro quadrado pulsa com mais vida que uma cidade inteira. Esse lugar existe e se chama Triângulo de Coral. Abrangendo Indonésia, Filipinas, Papua Nova Guiné e mais, essa região abriga 75% de todas as espécies de coral do planeta e mais de 2 mil tipos de peixes. É como se a natureza tivesse decidido: vou botar aqui tudo que sei fazer de mais lindo, colorido e complexo. E o resultado? Um labirinto submerso que é berço, supermercado e escola para milhões de criaturas. Mas o Pacífico não é só corais tropicais. Nas costas do México, Chile ou Japão, manguezais e estuários funcionam como berçários secretos. É lá que filhotes de camarão, peixe e até tubarão passam seus primeiros meses, escondidos entre raízes como se fossem fortalezas naturais. E nas águas abertas, longe de qualquer terra, correntes gigantes como a de Humboldt e a de Curuchayo trazem nutrientes do fundo do mar, transformando desertos azuis em buffets oceânicos para atuns, baleias e tartarugas que viajam milhares de quilômetros só para jantar ali. E tem mais. Nas profundezas inexploradas, fontes hidrotermais jorram água quente com metais tóxicos e, mesmo assim, bactérias quimiosintéticas criam vida do nada, sustentando vermes gigantes e caranguejos cegos. Enquanto isso, em ilhas remotas como o Havaí ou as Galápagos,
albatrozes e tartarugas marinhas voltam religiosamente para reproduzir, como se tivessem GPS ancestral. Cada canto do Pacífico é um mundo diferente e todos estão conectados. E falando em conexões, você já ouviu falar da armada de tubarões martelo que se forma como um exército submerso? Pois prepare-se, porque agora vamos conhecer as criaturas mais icônicas desse oceano épico. No Pacífico, a maior criatura que já existiu na Terra faz sua rotina como se fosse um ônibus azul celeste. A baleia azul, com 30 metros e 180 toneladas, come 4 toneladas de krill por dia, e mesmo assim, sua língua pesa mais que um elefante. Ela navega pelas costas da Califórnia e do Chile como se fosse dona do lugar, porque tecnicamente ela é, e não está sozinha. Orcas com dialetos únicos, manatins que pastam em gramados submersos e lobos marinhos que latem como cachorros completam o elenco dos mamíferos marinhos que comandam as águas. Mas a vida selvagem aqui não é só sobre tamanho. É sobre atitude. O peixe-palhaço, pequeno e vibrante, vive em simbiose com anêmonas venenosas que matariam qualquer outro peixe. Já a lula gigante, quase mitológica, espreita nas profundezas com olhos do tamanho de pratos, os maiores do reino animal. E tem a estrela do mar coroa de espinhos, que parece inofensiva, mas pode devastar um recife inteiro em semanas. Aqui, até os bonitinhos têm um lado sombrio, e os assustadores têm um papel essencial. E não podemos esquecer das tartarugas marinhas, verdadeiras peregrinas oceânicas. Elas atravessam o Pacífico inteiro, mais de 10 mil quilômetros, para botar ovos na mesma praia onde nasceram, guiadas por campos magnéticos que nem a ciência entende direito. Enquanto isso, albatrozes de Laysan voam 600 quilômetros por dia sem bater as asas, e fragatas inflam seus sacos vermelhos como balões de festa para conquistar parceiras. Cada espécie aqui é uma epopeia ambulante, ou nadante. E o mais impressionante, muitas dessas criaturas só existem em um único pedacinho desse oceano gigante, o que nos leva a um dos segredos mais fascinantes da biologia, o poder do isolamento. Porque no Pacífico, solidão evolutiva cria monstros e milagres. Mais de 100 mil espécies marinhas já foram catalogadas no Pacífico, e os cientistas estimam que milhões ainda estão escondidas, principalmente nas zonas abissais, onde a luz nunca chega. Mas o que realmente deixa biólogos de queixo caído é o nível de endemismo. Em ilhas isoladas, a natureza faz algo quase mágico, reinventa a vida do zero. No Havaí, por exemplo, mais de 25% dos peixes recifais não existem em nenhum outro lugar do planeta. É como se o oceano tivesse criado um zoológico secreto, feito inteiramente de acaso e tempo. As Ilhas Galápagos levam isso a outro nível. Lá você encontra o pinguim de Galápagos, o único pinguim do mundo que vive na linha do Equador, nadando em águas geladas trazidas da Antártida, ou o tubarão martelo de Galápagos, que forma cardumes hipnóticos, como se estivesse dançando em câmera lenta. Essas espécies não apareceram por acaso. Elas evoluíram sozinhas, durante milhares de anos, sem competição, sem predadores, só elas e o mar. E é justamente esse isolamento que as torna tão vulneráveis e tão preciosas. Mas como diabos a vida chega a essas ilhas tão distantes? Bem, às vezes, um coqueiro flutua por 2 meses no oceano até encalhar numa praia virgem. Outras vezes, uma aranha gruda na pena de um albatroz e desce num atol sem nome. E há até teorias de que tsunamis arrastaram pedaços inteiros de floresta com iguanas agarradas que viajaram milhares de quilômetros até encontrarem um novo lar. A vida no Pacífico não pede permissão, ela se arranja. E falando em se arranjar, você sabia que um caranguejo do tamanho de um bebê consegue quebrar um coco com as próprias pinças? Pois é, e essa é só uma das criaturas bizarras que a solidão insular criou. Prepare-se!
Agora vamos conhecer os monstros gentis, os caçadores silenciosos e os sobreviventes extremos que só existem porque o Pacífico é tão vasto e tão solitário. Pare por um segundo e imagine: 34% dos estoques pesqueiros do Pacífico estão sobreexplorados. Isso quer dizer que estamos tirando peixes mais rápido do que a natureza consegue repor. Atuns, espadartes e tubarões estão desaparecendo não por acaso, mas por uma indústria que trata o oceano como um depósito infinito. E o pior? Muito disso é pesca ilegal, feita por barcos que fingem quebrar só para pescar dentro de áreas protegidas, onde tubarões ainda nadam livres, por enquanto. E tem o plástico. Ah, o plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico não é uma ilha flutuante, como muitos pensam. É uma sopa tóxica invisível feita de microplásticos que entram na cadeia alimentar. Uma tartaruga confunde uma sacola com uma medusa. Um albatroz alimenta seu filhote com fragmentos coloridos e ele morre de estômago cheio, mas de fome. Ninguém jogou lixo ali de propósito, mas todos nós somos responsáveis. Mas a ameaça mais silenciosa é a que não vemos: as mudanças climáticas. O aumento da temperatura da água branqueia os corais. Eles expulsam as algas que os alimentam e viram esqueletos brancos. A acidificação do oceano dissolve conchas de plâncton, o alicerce da vida marinha. E as correntes mudam de rota, desorientando baleias, tartarugas e cardumes inteiros. Tudo isso enquanto mineradoras submarinas planejam raspar o fundo do mar como se fosse um campo de soja. E mesmo assim, o Pacífico resiste, porque onde há destruição, também há quem lute. E é justamente disso que vamos falar a seguir: das pessoas, leis e ideias que estão virando o jogo antes que seja tarde demais. No meio do Pacífico, a mais de 1.000 quilômetros do Havaí, existe um santuário marinho do tamanho de quase 2 países europeus juntos. O Papahanaumokuakea, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados protegidos, é um dos maiores espaços de conservação do planeta. E lá dentro, tartarugas, albatrozes e recifes inteiros vivem longe de redes de pesca e plástico. Mas essa proteção não veio do nada. Foi fruto de décadas de pressão científica, alianças com povos indígenas e decisões políticas corajosas. E o melhor? Está funcionando. Mas a salvação do Pacífico não depende só de governos. Nas ilhas do Pacífico Sul, comunidades usam o antigo sistema de tabu, uma proibição sagrada de pescar em certas áreas até que os cardumes se recuperem. É uma prática ancestral que a ciência moderna só veio confirmar décadas depois. Enquanto isso, em Fiji, tubarões vivos valem mais que mortos. Um único tubarão atrai mergulhadores por anos, gerando $2 milhões em turismo, contra $100 se for vendido por sobarbatana. A economia finalmente está aprendendo a respeitar a ecologia. E tem mais. Cientistas estão cultivando corais em viveiros submersos, replantando fragmentos que crescem 50 vezes mais rápido do que na natureza. Pescadores usam linhas de espantalho e iscas noturnas para evitar matar albatrozes acidentalmente. E acordos internacionais, como a Comissão do Atum no Pacífico, estão limitando capturas com base em dados reais, não em ganância. Não é perfeito, mas é um começo real. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Você. Porque toda vez que você escolhe peixe sustentável, recusa plástico descartável ou simplesmente compartilha essa história, você vira parte dessa corrente de proteção. O Pacífico não precisa de heróis, só de gente que se importa. E falando em se importar, é hora de mergulhar no clímax emocional da nossa jornada, porque salvar o Oceano Pacífico é, no fundo, salvar a nós mesmos. Então, o que você vai fazer com tudo isso? Vai fechar o vídeo e esquecer que existe um mundo inteiro lá embaixo, respirando, lutando e inspirando por nós? Ou vai usar esse conhecimento como um gatilho para a mudança, por menor que ela pareça? Porque aqui vai uma verdade incômoda. O Oceano Pacífico não precisa de humanos para existir. Ele já estava aqui antes de nós e provavelmente estará depois. Mas nós precisamos dele. Sem ele, não há clima estável,
Não há oxigênio suficiente, não há alimento para bilhões. Proteger o Pacífico não é ser ambientalista, é ser humano com bom senso. Pense nisso. Será que aquele peixe no seu prato foi pescado de forma que deixa espaço para a próxima geração? Será que aquele plástico que você jogou só dessa vez vai parar na barriga de uma tartaruga nas Galápagos? E se cada um de nós fizesse uma única escolha diferente por semana, o oceano sentiria? A resposta é sim, e muito. Então, se este vídeo te tocou, não guarde só para você. Compartilha com alguém que ama o mar, comente aqui embaixo. Qual animal do Pacífico te marcou mais? E mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não para por aqui. Tem ilhas escondidas, criaturas abissais e histórias de recuperação que você precisa conhecer. O oceano é vasto, mas nossa responsabilidade é maior. E enquanto houver quem se importe, ainda há esperança. Afinal, o oceano sempre volta. Será que a gente merece que ele volte pra gente?